Isso, gente, é o ponto básico da nossa doutrina, né? Isso aí é uma coisa que nós não podemos nunca esquecer. E a parte 2 do Livro dos Espíritos fala justamente da expansão, da, da, da intervenção dos espíritos na nossa vida, no mundo corporal, é justamente sobre a intervenção dos espíritos na nossa vida que é importante. E eu até convidaria vocês todos para, quando chegarem em casa, darem uma olhadinha para aqueles. Quem é que tem o Livro dos Espíritos em casa? Que bom! É uma quantidade boa de gente. Então, vocês podem começar a ver, como eu vou falar de anjos da guarda, de espíritos protetores, de familiares, ou simpáticos, ou não tão simpáticos. Como nós vamos falar desse assunto, de repente vocês podem ver a partir da pergunta 489, é justamente do que se trata. Vocês sabem que no conhecimento, obviamente, Kardec ainda não tinha esse acesso ao conhecimento nessa época, mas nós estamos imergidos em vibrações, né? Estamos todos conectados através da sintonia das nossas vibrações. Isso é um fato que nós não podemos esquecer. E é justamente isso que rege a nossa comunicação, a nossa ligação do mundo material com o mundo espiritual. E eu resolvi tocar nesse assunto porque as pessoas falam: ah, que bom você ter esse amigo, Frei José é tão seu amigo, né? Eu queria tanto também ter, tal. Ah, como é que você descobriu o Frei José? Como é que foi que aconteceu? Gente, em primeiro lugar, todos nós temos. Eu quero dizer, em primeiro lugar, uma coisa. As pessoas pensam que ser médium é uma coisa maravilhosa. Não é. Não é. É uma missão como outra qualquer. Mas toda missão, todos nós aqui temos missão, todos, todos. Precisamos saber se cumprimos ou não. Ser pai é missão, ser mãe é missão, ser trabalhador é missão, ser filho é missão, ser esposa é missão, tudo é missão. Então, de repente, quando a gente vem com uma mediunidade, nós precisamos também entender que isso é uma missão, e muitas vezes uma missão árdua, uma missão que não é das melhores. Agora, toda missão requer uma coisa: responsabilidade. Ser pai merece responsabilidade, ser mãe, ser filho, ser filha, trabalho, tudo requer responsabilidade. E aqueles que de repente não têm essa responsabilidade, seja a missão que for, obviamente estão falhando naquilo que eles vieram ao mundo para poder cumprir. Seja a missão que for, eu tenho a missão de catar papel na rua, é missão. Agora, se não cata papel ou se cata mal, está fazendo mal, não está cumprindo bem a sua missão. Entendido? Então, todos nós temos missão. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, todos nós temos um nosso anjo guardião, o nosso amigo espiritual. Porque, gente, a gente tem que entender que o mundo espiritual ele é regido por disciplina e hierarquia. Então, quando o Frei José se apresentou, ele disse: eu sou um preposto, ou seja, eu sou um porta-voz de Ariel. Quem é Ariel? Mentor da casa. Ariel deve ter um espírito superior que está sobre ele e que, obviamente, lhe comanda. Que aquele também é um outro espírito, que nós vivemos exatamente disso: é hierarquia e disciplina. Então, todos nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, todos nós temos. Eles comandam as nossas vidas, eles às vezes nos conhecem em outras vidas, eles às vezes têm esta missão. O que nós precisamos é criar afinidade entre eles e nós, né? É óbvio. Nós precisamos ter essa afinidade sutil, como nos disse ontem a Lili. Essa afinidade sutil de podermos sentir: meu Deus do céu, quantas e quantas vezes a gente escuta aquilo no ouvido falando: não faça isso. Você vai e faz. Ou então você escuta dizer: não faça isso. Você fala: não, não vou fazer. Obrigada, Senhor, muito obrigada. A primeira coisa que eu fiz hoje, depois que aconteceu esse entrevero aqui, que teve esse problema, que eu liguei para o Zelão, pedi para ele vir correndo, enfim, a primeira coisa, agradecer a quem? A Deus, a Ariel, e quem toma conta da casa?
Zé Portá, né? Então, nós temos que agradecer aquelas pessoas que nós sabemos que tomam conta de nós. O José, às vezes, brinca dizendo que o nome dele, muitas e muitas vezes, é sorte. Que, eu fui fazer, tive uma sorte, menina, que sorte que eu tive. Aí ele fica como se fosse a sorte. Quer dizer, os espíritos, às vezes, batalham, trabalham. Os nossos espíritos protetores, eles têm a missão desde a hora que nós somos concebidos. E muitas vezes, em várias e várias encarnações, nós temos esses espíritos amigos que nos acompanham, que velam por nós, que nos ajudam, que nos amparam. E, mais uma vez, eu gostaria que vocês, para quando fossem em casa, lessem essa parte do livro, né? Da intervenção dos espíritos, né? No mundo corporal, justamente para vocês entenderem que eles, às vezes, se afastam. Se afastam, por que eles se afastam? Porque você fica tão afastado. Como é que a gente se afasta dos amigos? Não é? Como é que a gente se afasta, às vezes, de uma pessoa até querida, mas faz uma outra coisa, muda o seu comportamento, muda a sua forma de ver a vida, muda, então se afasta. Não é assim que acontece? Eles também chegam num momento em que eles falam, eu não posso fazer mais nada. Eu cheguei até aqui, infelizmente, daqui nós temos algo ainda muito importante que a gente não pode esquecer, chamado livre-arbítrio. Então, por mais que nós tenhamos aquele espírito amigo a nos, olha, cuidado, veja, preste atenção, nós fazemos aquilo que queremos, que temos esse livre-arbítrio. Então, na pergunta justamente 489, que eu disse que era para vocês lerem, Kardec pergunta, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito, ou bom gênio, ou bom anjo. E que se deve entender por anjo da guarda, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, mais adiante, vocês vão ver que todos nós temos esse espírito amigo, esse espírito que olha pela nossa encarnação, que torce para que a gente possa fazer bem, que a gente possa cumprir com as nossas metas reencarnatórias. E fica muito triste quando a gente degenera, quando a gente muda todo o nosso processo que foi traçado na espiritualidade. Nós estamos estudando agora um livro muito bonito de André Luiz, chamado Missionários da Luz, e que justamente a gente vê a dificuldade, com que cuidado que se prepara uma reencarnação. E, às vezes, nós não damos a menor importância para a reencarnação que temos. Nós, às vezes, deixa para lá, eu não estou afim de fazer, não. E fica para outra. Pode ser que a outra possa vir com juros e correção monetária, eu sei, mas cuidado. Então, se a gente pode fazer alguma coisa nessa, que faça, que a gente resolva logo os nossos problemas, resolva logo as nossas dificuldades, que nós temos, sim, amigos espirituais que olham por nós, que velam por nós, que nos ajudam, e quantas vezes nos salvam de coisas assim assustadoras. Vamos lá. Aí volta ainda a pergunta e diz, a missão dos espíritos é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou esta tarefa pela disciplina, tá bom? Mas pode escolher os seres que lhe são mais simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, não faz, mas não faz com exclusividade. E aí ele vai falando sobre os espíritos protetores, sobre aqueles que estão conosco, sobre aqueles que oram por nós. Mas nós temos outros espíritos, além desses espíritos benfeitores, que são os espíritos familiares. Nós temos espíritos que, há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra e estava dizendo que nós, para chegarmos a esse estágio, que estamos aqui hoje todos sentados, em vez de estarmos na farra lá não sei aonde, nós preferimos estar aqui, né? Isso já é um processo de querer conhecer o mundo espiritual, de querer se melhorar de alguma forma, né? Então, nós já temos um certo grau evolutivo. Mas, para nós chegarmos a esse grau evolutivo, nós que tivemos mais ou menos entre 500 a 1.000 encarnações. Diz o livro, o roteiro de Emmanuel.
Se nós tivermos 1000 encarnações, a gente deixar barato, 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 vou deixar barato. Vamos ver que a gente teve 500 mães e 500 pais. Aí o povo ficou desesperado. Mas a minha mãe, a sua mãe, mas pode ser que na outra venha como sua filha, como sua irmã, ou na outra tenha vindo como uma pessoa que você precisa ajudar, como nós estamos vendo no livros que estamos estudando. É assim o nosso processo, a nossa trajetória reencarnatória. Então, é óbvio que a gente tem uma afinidade grande com os pais, com os filhos, com os irmãos, mas nem sempre eles foram exatamente assim em outras vidas. Então, se nós tivemos essa quantidade de pai, essa quantidade de mãe, nós fizemos uma família espiritual. E essa família espiritual, de acordo com as nossas afinidades, com os nossos processos, já imersos que somos, né? Nessas vibrações. E a sintonia nos ajuda, nos protege, nos envolve, nos faz ficar mais perto, nós vamos criando laços importantes de amor e de amizade. Então, esses espíritos familiares podem ser espíritos dessa linha e podem ser espíritos familiares que vieram nesta encarnação e talvez ainda por não estarem num processo muito bem estruturado, reencarnatório, eles possam vir a nos não ajudar só, mas vir a nos atrapalhar também. Uma mãe que goste imensamente da sua filha. Vamos fazer aqui um trabalho hipotético. Ama a sua filha. E a sua filha é a sua mãe. Desencarna. E o marido dessa filha começa a brigar com ela. O que essa mãe lá no mundo espiritual vai fazer? Se ela tivesse encarnado aqui, o que ela iria fazer? Proteger quem? E fazer o que com o gênio? Né? Então, muitas e muitas vezes, quando as pessoas têm um temperamento mais forte, pessoas que são mais explosivas, vamos dizer assim, gente, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente não perde nada, não, tá? A gente vai com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Então, uma mãe, assim, entre aspas, mais zelosa, mais cuidadosa, pode chegar para esta filha e dizer: larga ele, deixa ele estar lá, ele não vale nada, não vai te fazer sofrer. Olha, você é uma moça tão linda, maravilhosa, fantástica, espetacular, e você na mão dessa megera. Não, minha filha, isso é bom para você? Se de repente ela precisa exatamente de acertar as contas com esse espírito que veio com ela. Então, esses espíritos familiares, eles podem tanto nos vir trazer muitos benefícios, muita ajuda, muito amparo, mas podem também vir trazer grandes problemas. Aqui, quando algumas pessoas falam assim, quando eu estou muito aflito, eu rezo, minha mãezinha, como é que está sua mãe no mundo espiritual? Você sabe? Como é que está seu pai? Como é que estão seus irmãos? Então, na verdade, nós temos sempre que orar por aqueles que nos deram a vida, principalmente aqueles que nos deram essa reencarnação, mas precisamos saber se eles podem ou não nos ajudar e se eles serão isentos a ponto de nos ajudar de uma forma que vai realmente nos ajudar, não que vai nos atrasar. Então, são esses processos todos que nós precisamos ter um pouco de cuidado. Porque quando nós vamos pedir por essas pessoas e vamos pedir para que essas pessoas nos ajudem, nem sempre essas pessoas estão em condições, no mundo espiritual, ou mesmo nas ligações afetivas que tiveram ou têm conosco, de nos ajudarem realmente. Então, cuidado. Primeiro, a gente tem que saber como a gente vai pedir. Meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda, minha tia me ajuda, minha avó era uma pessoa... E a minha avó era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa maravilhosa. Mas como ela uma vez disse, Lipse livre. Eu tenho vários netos, mas a neta que eu mais gosto é a Sara. A partir daí, é melhor deixar ela quietinha, né? Que vai que ela, em detrimento dos outros netos, vai querer me ajudar por quê? Sim, afinidade é uma coisa que não precisa falar. Afinidade existe. É óbvio que existe. Mas nós precisamos ter cuidado com isso. Então, é melhor nós deixarmos os nossos entes queridos
apenas orando, que eles estejam bem, que eles estejam sendo amparados, ou que eles possam ser muito ajudados, muito. Mas, em compensação, nós temos os nossos amigos familiares que não são dessa vida, que são de outras vidas. Aqueles que nós nem sequer conhecemos nessa encarnação, mas que às vezes a gente sente a sensação dele estar perto de nós. São aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que realmente nos trazem benefício e que a gente, de repente, fala, ô, meu amigo, por favor, me ajuda numa hora dessa, me ampara, me esclarece, me dê uma luz para que eu possa seguir. Esses são os amigos familiares que podem não ser dessa vida, pode ser de outras vidas, que, como eu disse, nós temos uma família espiritual muito grande. Então, esses outros espíritos podem vir nos ajudar, podem vir nos trazer amparo e proteção, basta nós nos ligarmos a eles. Então, ao ligarmos com o nosso anjo protetor, ou nosso amigo benfeitor, ou nosso mentor, aliás, nós temos vários mentores, inclusive, esses amigos familiares, também nós temos daqueles que são simpáticos, são espíritos simpáticos, que gostam de nós, são amigos, como os familiares às vezes, e que estão conosco pela nossa afinidade de simpatia. Então, de repente, ele pode nos ajudar na profissão, ele pode nos ajudar no lar, ele pode nos ajudar num momento de dificuldade, ele pode nos inspirar na hora de termos que tomar alguma solução na nossa vida, alguma resolução importante. Basta nós estarmos ligados a eles. E nós só fazemos amizade. Como é que a gente faz amizade? Ah, de hoje em diante eu vou ser amiga dele. Como é seu nome? Nem sabia o nome dele. Como é que você é amiga dele? Se eu nem sabia o nome dele. Agora que eu estou sabendo que o nome dele é Samuel. Então, eu só posso ser amiga do Samuel no momento em que eu me relacionar com ele, saber um pouco da vida dele, ele saber um pouco da minha vida, saber o gosto dele, ele saber os meus gostos. Nós vamos criando essa afinidade, essas vibrações parecidas e vamos nos tornar amigos. Assim são com os nossos amigos espirituais. Quem nunca ora, quem nunca pede, quem nunca nem... Ah, eu não tenho, não. Duvido, eles devem estar virados de costas para mim. Ou é você que está de costas para eles? Então, é importante que a gente crie esses lares afetivos. Que aí hoje eu conheci, por exemplo, eu sei que ele se chama Samuel, eu vou saber que nome bonito, Samuel, né? Foi um grande profeta, que lindo nome. Vamos conversar, vamos saber, e a gente pode criar laços de amizade importantes. É assim que a gente cria também com os amigos lá do mundo espiritual. Como diz Paulo na carta dos Hebreus, nós estamos sempre cercados de testemunhas, querendo ou não. Nós nunca estamos aqui. Se nós somos 50 pessoas aqui, pode ser que tenha mais 100, mais 150 espíritos desencarnados que estão aqui nos ouvindo e nos fazendo companhia, ou estão nos protegendo, ou estão nos ajudando nas horas da dificuldade. Trouxeram vocês para cá. Depois de muito custo, de muita dificuldade, eles fizeram com que vocês chegassem para que, de repente, vocês entrassem no mundo religioso, cristão, e que pudessem realmente fazer alguma coisa de bom. Então, se nós não criarmos esse laço, nós não vamos ficar afastados. Porque a amizade é justamente aquela que tem uma relação mais chegada, né? Aquela relação que nós estamos sempre nos falando, nós estamos, mesmo que às vezes a gente possa passar muito tempo sem falar, mas se criou um forte laço afetivo no princípio do nosso relacionamento. E às vezes a gente passa anos. Eu tenho uma comadre querida, 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 que eu sou amiga há 62 anos, e que eu não a vejo há 5 anos. Nós falamos sempre, mas eu não a vejo porque ela está morando em outro estado. Mas nem por isso perdemos os nossos laços de amizade, porque eles já estão solidificados. Então, nós precisamos solidificar esses laços com a espiritualidade, justamente para que ela possa nos ajudar nas horas de dificuldade e que nós tenhamos um amigo, às vezes até para desabafar. Gente, às vezes não precisa desabafar, não precisa ser com um amigo encarnado. Vai, hoje está difícil, eu estou tão nervosa, hoje está difícil. Hoje eu não estou bem. Mas, de repente, vem aquela coisa, me ajuda, me ampara, me serena, me fortalece. E são esses espíritos simpáticos que chegam até nós. Mas eu volto a dizer, nós precisamos criar esses laços.
E justamente esses laços são criados pela nossa afinidade, pela nossa oração. Gente, orar não é só ir, ficar num lugar sozinho. Hoje em dia se sabe que qualquer lugar pode se orar. De qualquer forma pode se orar. O meu amigo me ajuda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu perturbo tanto a espiritualidade que quando eu desencarnar, eles vão dizer obrigado, eu me livrei dela. Graças a Deus. Agora está lá, cara que se vira com os outros aí, me deixa em paz. Porque é exatamente isso que a gente tem que criar. Nós temos que criar. Nós não estamos aqui nesse mundo sozinhos. Nós não estamos aqui nesse mundo abandonados. Ah, mas a vida está difícil. Tá, mas nós estamos aqui para aprender alguma coisa. Ah, mas isso eu não aceito. Não aceita por quê? Porque qual é a dificuldade? Vamos encontrar um meio, um modus operandi de você poder viver melhor, de você se sentir melhor, mesmo diante da dificuldade que a vida se apresenta. Porque nós temos dificuldade, ninguém veio aqui a passeio, gente. Ninguém veio aqui a passeio. Todos nós estamos aqui a trabalho. Todos nós estamos aqui para cumprir algum tipo de missão que nós precisamos fazer para melhorar a nós mesmos, ou para ajudar aqueles a quem amamos a serem melhores um pouco. E nós, às vezes, estragamos tudo conosco e com o próximo. Então, gente, eu deixo aqui só esse recado. Não deixem de estar sempre ligados aos seus amigos espirituais, aos seus amigos benfeitores, aos seus amigos simpáticos, aos seus amigos familiares, aqueles que podem nos dar o suporte necessário para que a gente possa seguir em frente. Mas nós também temos companhias não tão simpáticas, né? E quando a gente fala em obsessão, não é a obsessão pesada, que nós temos gradações de obsessão. E eu não vou falar aqui da obsessão pesada. Nós vamos falar aqui de obsessões até sutis, às vezes um pouco mais forte, mas a obsessão, o obsessor, ele não vem aqui e vai dizer assim, ah, eu vou tirar o Samuel do eixo. Não, eu vou tirar. O Samuel agora vai sair daqui, e sei lá, se ele gosta de comer, ele vai para ali e vai comer à vontade. Não. O obsessor, principalmente o obsessor mais sutil, ele fala, poxa vida, o Samuel gosta de comer, né? Começar a fazer, ele começar a querer comer. Ele vai se aborrecer, porque quando ele se aborrece, ele vai comer. É a fuga do Samuel é comer. Então, ele vai tomar uma escorregaçãozinha e ele vai comer. E eu vou junto. Então, nós abrimos a porta para ele. Somos nós que abrimos a porta. É pela nossa sintonia, é pela nossa vontade, pela nossa forma de ser. Ah, eu tenho obsessor que me faz levar para as drogas. Não. Ele apenas pode te induzir. Induzir é diferente. Gente, os obsessores são, às vezes, muito espertos, muito espertos. E eles sabem exatamente os nossos pontos fracos. E como eles querem agir, sejam eles inimigos desta ou de outras vidas, que não pensem você, o que vocês acham entre 500 e 1.000 encarnações? Vocês acham que a gente não tem inimigo? Alguém tem essa van? Que é van, né? Ilusão? Temos. Infelizmente temos. Então, podem ser inimigos e podem ser aqueles que querem usar você para se locupletar de alguma coisa que eles gostam. Então, tem todo esse processo que nós precisamos estar atentos. É só ele jogar a casca de banana que a gente vai em frente. Então, ele sabe dos nossos pontos. Ele sabe exatamente o que a gente pode fazer para que a gente escorregue naquela casca de banana e faça exatamente aquilo que ele quer que faça. E, às vezes, crie problemas, crie dificuldades, crie dor, sofrimento conosco mesmo, com a família, no trabalho, porque nós abrimos as portas. Gente, vocês não se esqueçam disso. O obsediado não é coitadinho, ah, coitado, ele é obsediado. Não, ele abriu a porta. Ele se deixou levar. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pelas suas tendências, e todos nós temos tendências. Então, nós abrimos a porta e ele, então, se instala. E isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos.
Mais uma vez, eu volto a dizer, nós estamos sempre cercados de testemunhas, nós estamos sempre cercados por esses espíritos amigos, que podem ser muito amigos, dependendo do nosso grau de evolução e de criação de amizade com eles, das nossas vibrações e principalmente da nossa sintonia. O que vocês acham e quais são os espíritos que vocês acham que estão nesses lugares assim infestados de droga, de bebida, de armas de fogo? O que vocês acham? Vamos lá, o Speed Luz. Ah, tá, eu vou aproveitar e vou lá pro funk. A sintonia, as vibrações são com quem? Com espíritos que pensam do mesmo jeito, que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas. Então é daí que, eu vou virar isso, vou virar aquilo, Não, não é isso. Nós temos que saber. Já não tem aquele velho ditado que diz: dizem com quem antes que eu te direi quem és? A gente muda. Dizem com quem és que eu te direi com quem andas. É o contrário. O que você é, o que você faz, como você se comporta, o que você tem dentro do seu coração, os ideais que você tem dentro do seu coração, esses é que fazem com que você atraia espíritos para perto de você. Se você pensa mal, tem ódio, mágoa, raiva, rancor, você vai atrair quem? Se você é impaciente, e se de repente você tem um espírito ao seu lado que quer que você fique mais ainda impaciente por qualquer motivo, é só ele jogar a casca de banana, fazer uma gracinha, te dar uma fechada no trânsito, abriu a porta, beleza. Aí, pronto. Fechou, abriu. A Cracolândia, pesado. Gente, olha, já contei isso aqui numa palestra, eu volto a contar. Alguns anos atrás, eu tenho uma pessoa querida, um afilhado meu, que morava, naquela época, lá em Realengo. E às vezes a minha comadre dizia assim, vem passar comigo, vem passar o domingo comigo. E eu dizia para a senhora, eu não sei ir de carro, porque eu não conheço o trajeto. Fica difícil para mim. E também de táxi fica um preço absurdo, é muito caro para mim de Laranjeiras até Realengo e depois voltar. Ela, não, comadre, no domingo você pode vir de trem. De trem é fácil, não ri não, Zé. Você pode vir de trem, não tem problema nenhum. Não é tão cheio, é mais sossegado, é mais tranquilo, não é aquela quantidade de gente durante a semana. Você pode vir no final de semana, no domingo, aí eu te pego na estação de Realengo. Então tá. Mas o que me assustou não foi o trem, absolutamente. Eu cheguei, tomei o trem, mas quando eu cheguei num lugar chamado colégio, que eu olhei assim, né, eu estava sentada na janela, que eu olhei, tinha uma quantidade de garotos jovens, todos cheirando cola, todos olhando para o nada, todos fumando aquele cachimbo, depois que eu soube parece que é crack aquilo, né? Aquilo parecia, eu olhei aquilo e falei, isto é a filial do Umbral. Só pode ser uma filial do Umbral na Terra. Que aí eu olhei e falei, que vibração horrível, gente, que sensação. Se eu tivesse, esse trem parasse, se eu tivesse que descer aqui, o que ia ser? A minha caridade ia para o espaço, porque eu não ia ser caridosa a ponto de ir pegar alguma daquelas pessoas, ia ficar apavorada, eu ia ficar assustada. Então, por quê? Porque a gente cria, nós somos de outro mundo, nós pensamos em outras coisas, mas eles não. Eu, quando teve esse probleminha hoje, aí eu fui conversar com esses, que nós temos guarda aqui, mas aí ele só fica aqui até 11 da noite. Depois ele foi embora e os ladrões, depois de 11, eles estão liberados, né? Tudo beleza. E só até as 11 é que não pode. Mas eu estava conversando com ele, e de repente passou um jovem, um homem, né, de seus 30 e poucos anos, completamente embriagado, com uma garrafa dentro de um saco plástico, e o guarda dizendo para mim, só está vendo aí. Essas pessoas que, olha como é que ele está. Isso aí é droga. Provavelmente ele deve cheirar cola, que aquilo ali é típico de quem cheira cola. Ele está totalmente embriagado. São esses que aproveitam para roubar. Então, nós somos de outro mundo, nós temos outra vida. Então, nós vamos entrar em sintonia com pessoas que pensam como nós. Vocês gostam de conversar com pessoas não afins?
Acredito que não. Eu acredito que nenhum de nós gosta de conversar com aqueles que pensam completamente diferente de nós. Que é difícil. Às vezes você até pode criar uma conversa rápida, alguma coisa. Agora, criar laços de amizade fica muito mais difícil. Fica completamente muito mais difícil. Então, é exatamente esse cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas amizades, físicas e não físicas, né? Físicas e espirituais. Isso tudo faz parte para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Dentro do caos, às vezes, que a gente vive, nós podemos ser mais felizes, nós podemos ser mais tranquilos, nós podemos ser mais gratas. Hoje, Vitória me mandou não sei se mandou para outras pessoas aqui, mas me mandou um daqueles que eles mandam pelo Zap, lindo, né? Eles dizendo, a pessoa oferecendo 1 milhão pela perna dele, você, o que eu vou fazer sem perna? Sem perna eu não posso correr, eu não posso andar pelos lugares que eu gosto. Ah, então eu lhe dou 2 milhões pelos seus braços. Mas como eu vou ficar sem braço? Se é justamente pelos braços que eu abraço os meus amados, os meus queridos. Ah, então eu lhe dou 10 milhões pelos olhos. Mas o que eu vou fazer sem os olhos? Que é justamente pelos olhos que eu posso cuidar meus filhos, a minha mulher, o céu, o mar. Então, se nós não dermos valor àquilo que nós temos tanta coisa, gente. De vez em quando a vida nos dá um aperto meio violento, mas nós temos muita coisa a agradecer. Nós temos muita coisa a dizer, meu Deus, muito obrigada. Eu vou tomar juízo na minha cabeça e parar de reclamar. Que não tem razão para mim ficar reclamando de tudo e de todos. Não tem razão para isso. Nós precisamos, de repente, parar um pouquinho e pensar em todo o benefício que a vida pode nos dar e aquilo que ela pode nos dar de dificuldade. E dá, e dá. Mas se nós formos pensar bem, nós temos muito mais a lucrar com a vida, a sermos mais felizes. Nós, às vezes, passamos um dia infeliz, levantamos bem, dormimos bem, tomamos um belíssimo café, ficamos chorando não sei por quê, aí a gente vai almoçar muito bem, continuamos chorando, não sei por quê. Ai, eu estou com uma angústia, que angústia? Vamos pensar, por que que eu estou angustiada? Tem razão para isso? Se tem, vamos ver se a gente pode resolver. Não tem razão? Então para. A gente pode resolver esse problema? Não, então também para, porque se a gente não pode resolver hoje, o que adianta? Quer dizer, se nós não disciplinarmos o nosso pensamento, se nós não tivermos cuidado com aquilo que pensamos e com aquilo que queremos, que a gente querer é algo muito forte. Querer é algo que pode nos dar uma força imensa. Basta ver as pessoas que realmente querem para o bem ou para o mal, aonde elas chegam. Que elas são capazes de fazer pelos seus objetivos, visando os seus objetivos e criando as suas metas. Então, basta nós criarmos isso, basta nós querermos. Depende muito mais de nós, a nossa felicidade, as nossas amizades, aqueles com quem nós podemos ter uma maior afinidade, uma maior ajuda espiritual nas horas necessárias, do que a gente pode pensar. Vai depender exclusivamente de nós. Então, eu volto a pedir a vocês que não se esqueçam de olhar no livro dos Espíritos para aqueles que têm. E para os que não têm, não se esqueçam de comprar. O livro dos Espíritos é algo que nós temos que ter sempre do nosso lado, porque ele nos esclarece tanta coisa. Às vezes nós temos dificuldade, mas por que é assim? Vai no livro dos Espíritos que você acha a resposta. É quase certo que você vai arranjar. Então, leiam, meditem, pensem nisso, porque vai só nos fazer bem. Que Deus abençoe vocês, abençoe o anjo da guarda de vocês, os amigos espirituais que vocês têm, os benfeitores, os amigos simpáticos, os amigos familiares, que eles possam proteger vocês sempre. Ok? Vamos fazer uma oração.